Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos utilizando o livro A Prova Brasil. Hoje, na lição 8, na página 66, nós iremos falar sobre construção de tabelas e gráficos. Então, a atividade 1, ela fala o seguinte: a professora Laura fez uma atividade com seus alunos que consistia em medir a altura de cada um. Os resultados encontrados em centímetros foram. Então, aqui, né, tem todos os resultados que a professora encontrou, certo? Nesta tabela. Então, ela encontrou aí, né, 146, 144 e assim por diante. Então, após coletar e anotar os dados, a professora vai dispô-lo em uma tabela como a representada a seguir. A altura até 145, de 146 até 150, de 151 até 155, de 156 até 160, de 161 até 165 e, finalmente, de 166 até 170. Observa que essa coluna da quantidade de alunos está faltando, que provavelmente a gente vai ter que completar. Mas vamos continuar aqui com a pergunta. Complete a tabela da professora indicando a quantidade de alunos correspondente a cada intervalo de altura. Então vamos lá. Compreenda, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, nós queremos completar a tabela da professora, indicando a quantidade de alunos correspondente a cada intervalo de altura. Então, é isso que a gente quer fazer, completar a tabela, certo? O que a professora mediu nos alunos? Quantos valores ela anotou? Então, conforme no enunciado já deixou claro, né? A professora mediu a altura deles e é um total de 48 valores, tá bom? C. Cada um desses valores corresponde a quantos alunos? Qual é o número total de alunos? Ora, cada valor corresponde, obviamente, a um aluno, né? E conforme a gente já falou na B, é um total de 48 alunos. Se teve 48 medições, então o total é de 48 alunos. Na próxima página, na página 67, na listagem feita pela professora, há valores repetidos? Quais? Então, sim, tá? Tem valores repetidos aí sim. Agora, quais a gente pode encontrar aqui? Então, vamos lá. Já vou adiantando para vocês. O 142, ele repetiu. O 145 também. O 150 teve repetição. O 151. O 152. O 153. O 154. O 156. O 157. O 158, o 162, o 163 e, finalmente, o 166, tá? Então, esses são os valores que foram repetidos, tá? Na medição aí dos alunos, ok? Qual é o menor valor da lista e qual que é o maior, tá? Se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para dar uma olhada lá, certo? Beleza? Bom, então depois aí de ter visto, né? O menor é 132 e o maior é 169, tá certo? Então, esses são aí o menor e, respectivamente, o maior valor. Agora, coloque os números da lista em ordem crescente, incluindo os que se repetem, tá? Então, eu só vou dar início aí e vocês vão ter que fazer a ordenação completa. Então, ó, o 132 é o menor valor, certo? O que eu vou dando a dica para vocês, né? Vocês vão colocando os números aí e vão riscando eles aqui, tá? Ajuda bastante aí na hora, né, de verificar quais que você já colocou na lista, tá? Por exemplo, o 132, tá? Então eu já coloquei ele ali, ó. Eu venho aqui e já tiro ele, tá certo? Sempre tomando cuidado. Será que repetiu? No caso, não tem mais nenhum 132. Então, agora eu vou para o próximo. Próximo é 140, tá? Então, eu venho aqui, retiro o 140 da minha lista, tá? E aí eu vou para o próximo. O próximo foi 141. Então eu vou lá, acho ele, tiro ele da minha lista, tá?
Sempre verificando. Será que tem mais um 141? No caso, não tem. Então, eu vou para o próximo, que é o 142, tá? O 142, eu achei aqui um, mas observa que tem mais, tá? Não tem apenas um 142. Tem, por exemplo, mais esse outro aqui, certo? Então, eu vou lá, coloco o outro 142, tá? Venho aqui da minha lista, tiro esse 142. Será que tem mais? Tem mais um aqui. Então eu vou lá, escrevo o outro 142, tiro esse aqui da minha lista, tá certo? Faço a verificação. Será que tem mais algum? Não tem. Então eu vou para o próximo, que no caso seria o 143, tá certo? Então vocês vão ter que fazer isso até acabar todos os números, tá, pessoal? Então eu vou parar por aqui na B e vocês vão ter que fazer a ordenação de todos. Para que ordenar? Essa parte aqui da matemática, né, ela envolve aí, né, essas ideias de estatística, tá? Em estatística é bem importante a gente sempre ordenar os dados, tá certo? Para depois a gente poder começar a trabalhar com eles, tá? Então sempre tem que fazer a ordenação. Na C, quantos alunos tem até 145, tá? Quais são as alturas desses alunos? Então, eu vou adiantar isso daqui para vocês, tá certo? Que quantos alunos tem até 145? Observa que depois de organizado vai ficar mais fácil, né? A gente vai poder apenas contar e ver que são 12 alunos, tá certo? Quais são as alturas aí no caso, né? Os 132 centímetros, igual a gente já viu ali, o 140 centímetros, o 141 centímetros, depois o 142 centímetros, que no caso aí, né, nós encontramos 3 alunos, tá? Deu um total aí de 3 alunos. Depois, 143 centímetros. Vou jogar para cá para ficar melhor a visualização. Então, 143 centímetros. 144 centímetros. E, por fim, aqui, o 145, tá? 145 centímetros, que foi um total aqui de 4 alunos, certo? Tem esta altura. Então, aqui vai ficar essa resposta da C. Agora, da D. Quantos alunos têm altura entre 146 e 150? Essa aqui vai ser muito parecida com a C, tá? E aí você vai ter aqui na B, já esses dados organizados, é só contar e responder. Mesma coisa para E, que ele pergunta quantos alunos têm altura entre 151 e 155. Indique as alturas. Vai fazer igualzinho a gente fez aqui na C. Então, aqui depois na F também é a mesma coisa, tá? E na G ele pergunta assim, ó, quantos alunos restaram? A qual intervalo de altura eles pertencem? Qual é a altura desses alunos? Então, ao final, né, vão restar alguns alunos, tá? Que são os alunos que têm altura entre 166 e 170, que é a última linha aqui da tabela, tá? E você conta quantos são, e aí você também coloca quais seriam as alturas, tá? Então, tendo todas essas informações, tá? Então, por exemplo, aqui com a letra C, conforme a gente já fez a contagem, vai ser só aqui colocar o número 12. Aí, com as letras D, E, F e G, tá? Vocês vão conseguir completar as outras linhas aqui que estão faltando na tabela, certo? Então, basicamente é isso. Bom, seguindo em frente, na próxima página, na atividade 2, observe na tabela a seguir a temperatura máxima de conservação de alguns alimentos. Então, tem lá, temperatura máxima de conservação de alguns alimentos. Então, alimento. Conservas a temperatura 18, peixes congelados menos 18, iogurte 5 e aves congeladas menos 10. Complete o gráfico a seguir desenhando colunas para representar os dados apresentados na tabela. Então, temos aqui, né, o nosso gráfico e a gente vai desenhar colunas. Então, ó, tá vendo que aqui vai do 20 até o menos 20? A gente vai começar com as conservas. A conserva é 18, tá? Bom, não tem 18, professor. E agora, o que eu faço? Não tem 18, mas a gente consegue chegar no valor mais ou menos aqui, né? Estipulado, tá? Então, a conserva, ela vai até aqui,
tá? Mais ou menos um pouquinho para baixo da metade seria o correto. Peixes, né? O peixes, no caso, ficou menos 18. Então, ele vai ter que vir até mais ou menos aqui, tá? Depois, iogurte foi 5. Então, esse daqui é exatamente aqui, o iogurte, tá? As aves congeladas, menos 10. Então, vai vir até este segundo aqui, tá bom? Então, o gráfico é isso. Vocês vão ter que fazer esse desenho aí, preferencialmente com uma régua, se não tiver alguma superfície aí reta, tá? Pode ser algum livro, alguma coisa, uma caneta, para ficar um gráfico aí decente, né? Na próxima página, na 69, compreenda o que é proposto na atividade. Então, propõe-se construir um gráfico de colunas com os dados apresentados na tabela, que a gente já até fez, tá? Mas a gente vai aos poucos aqui, conversando, tá? Porque a atividade trata-se de uma atividade extremamente simples, né? Na B, a que se referem os dados organizados na tabela? Os dados se referem à temperatura máxima de conservação de alguns alimentos. É isso que ele é o título da tabela, né? No C, qual é a temperatura máxima de armazenagem de cada alimento? Então, aqui a gente vai colocar de cada um, né? Então, eu vou colocar só um aqui, ó, com conservas, tá? A conservas aqui é de 18 graus Celsius, tá? Que faltou a bolinha do graus, no meu teclado não tem, tá bom? Depois você coloca a dos peixes congelados, iogurte das aves congeladas. Tem que colocar todos, tá? Para quais alimentos a temperatura máxima de conservação é menor do que zero? Então, ó, menor do que zero, né? Ficou peixes congelados e aves congeladas, tá? Então, aqui na D, tem que colocar peixes e aves congelados, tá? Então, esses que ficaram abaixo de zero. Agora responda. Observe a representação inicial do gráfico da página anterior. O que está representado no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, ó, vamos ter que analisar, né, o gráfico que ele já deixou meio pronto para a gente e vamos verificar o seguinte, ó, horizontal, né? O que ele colocou no eixo horizontal, né? O deitado, ele colocou os alimentos, tá certo? E no vertical, ele colocou o quê, né? As temperaturas, certo? Então foi assim que ele organizou o gráfico dele. Eixo horizontal, alimentos, vertical, as temperaturas. Em graus Celsius aí no caso, né? B. Observe a linha vertical do gráfico e complete a frase. Na linha vertical, marcamos as temperaturas, tarará, acima do zero, horizontal, e as temperaturas, tarará, abaixo do zero. Isso aqui é um tanto quanto óbvio, né, gente? Ó, acima do zero, são as temperaturas o quê? Positivas, não é? E em contrapartida, né? As temperaturas negativas, que são as abaixo do zero, certo? Então, isso aí, sem segredo nenhum. Leia. A coluna que representa as conservas deve estar apoiada no eixo horizontal sobre a palavra conservas e ter a altura correspondente à temperatura máxima de conservação. Essa coluna estará acima ou abaixo do eixo horizontal. Qual será sua altura? Então, gente, ó, das conservas, né? Como ela é positiva, ela estará acima, né? E a altura deve ser correspondente a quanto? Ao 18 positivo, certo? Então, recapitulando, a coluna estará acima do eixo horizontal, né? Porque ela é positiva, e a altura deve corresponder a 18 graus Celsius. D. A coluna que representa os peixes congelados estará acima ou abaixo do eixo horizontal? Bom, para o peixe, né, como é negativa, a coluna que representa os peixes estará abaixo do eixo horizontal. Agora, desenhe as colunas para completar o gráfico que representa os dados da tabela. A gente já fez, né, logo de início, por se tratar de um exercício, pelo menos na minha opinião, um exercício simples, ok? Então, seguindo, agora na página 70, na atividade 3, entre os dias 1º de março e 1º de abril de 2018, o Senado fez uma enquete com diversas perguntas para verificar a opinião dos internautas sobre o projeto de lei que proíbe tipificar
como crime a divulgação de notícias falsas, também conhecida como fake news. Observe os gráficos obtidos na enquete. Então, em sua opinião, tornar crime a divulgação de notícias falsas em porcentagem. Então, ó, nessa coluna aí de 56, traz somente vantagens à sociedade. Da de 22, traz vantagens e desvantagens à sociedade. Na coluna de 20, traz somente desvantagens à sociedade. E a coluna de 2%, não sei ou prefiro não responder. Então, os dados representados nesse gráfico também podem ser organizados em gráficos de setores. Gráficos de setores são os famosos gráficos aí de pizza, né? Pinte o gráfico e a legenda a seguir de acordo com os dados do gráfico de colunas. Em sua opinião, tornar crime a divulgação de notícias falsas em porcentagem. Aí temos a legenda e nós temos aqui, finalmente, né, o gráfico, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Compreenda o que é pedido na atividade. Bom, então a gente quer, né, pintar o gráfico de setores e a legenda de acordo com os dados do gráfico de colunas. Então a gente vai passar o gráfico de colunas para de setores, tá bom? B. Aqui se refere os dados organizados no gráfico de colunas. Então é o título, né? As opiniões de internautas sobre tornar crime a divulgação de notícias falsas. É sobre isso que se trata. De acordo com o gráfico, qual foi a opinião mais votada sobre tornar crime a divulgação de notícias falsas? Bom, é só olhar aqui, né? Qual que é de 56%? É de traz somente vantagens à sociedade, tá? Então, essa é a opinião mais votada. Traz somente vantagens à sociedade. Responda. Observe o gráfico de setores e responda as questões. Todas as opiniões foram listadas na legenda? Então, ó, dá uma olhada aqui. São 4 colunas e aqui nós temos, respectivamente, né, as 4 delas, né, transcritas na legenda. Então, a resposta é sim. Todas as opiniões foram listadas. Este gráfico está dividido em quantos setores? Então, dá uma olhada aqui o gráfico. Ó. 1, 2, 3, 4. Né? Como se tivesse dividido essa pizza aí em 4 pedaços. Obviamente, não são 4 pedaços iguais, mas são 4 pedaços. A quantidade de setores coincide com a quantidade de barras? Sim, né? Ó, 4 barras, 4 setores. Leia. No gráfico de setores, o círculo foi dividido em setores de diferentes tamanhos, de acordo com a porcentagem que corresponde a cada opinião fornecida na enquete. Com base nessa informação, responda às questões. Qual é a opinião representada pelo menor setor? Qual é a porcentagem correspondente? Então, ó, a opinião, né, de menor é de 2% aqui, né, de não sei, eu prefiro não responder, tá? Depois a segunda pergunta. Qual a opinião representada pelo maior setor? Qual é a porcentagem correspondente? Então, a opinião, né, traz somente vantagens à sociedade e a porcentagem é de 56%. Agora, utilize coisas diferentes para pintar os setores do gráfico e a respectiva legenda. Muito bem, então vamos lá. Vamos tentar manter as mesmas cores aqui para ficar mais fácil, tá? Então, ó, traz somente vantagens à sociedade. É a cor azul, né? Essa cor aqui é azul. E nós iremos, né, obviamente, pintar o maior setor, né, que seria esse daqui, que corresponde aí aos 56, tá bom? Agora eu vou para a de 22, que traz vantagens e desvantagens, tá? Que nós estamos aqui, ó, esse aqui de baixo, tá certo? Ele, no caso, seria, né, o segundo maior, tá? Seria esse daqui de baixo, beleza? Depois, a de 20, traz somente desvantagens à sociedade. Então, traz somente desvantagens, esse daqui, que obviamente seria esse último. E por fim, né, o de 2%, que é o menor de todos, tá? Que é o pessoal que não sei ou prefiro não responder. Então, é só ir respondendo e, por fim, colorir o gráfico de setores, tá bom? Vamos para a atividade 4, na página 72, que ela diz o seguinte: foi feita uma pesquisa com 200 alunos de uma escola para saber qual modalidade esportiva eles gostariam de ter nas aulas de educação física. Eles poderiam escolher mais de uma modalidade. O resultado foi apresentado na tabela a seguir. Modalidade esportiva desejada nas aulas de educação física. Então tem lá futsal, vôlei, handebol, basquete, tênis de mesa. Com os mesmos 200 alunos, foi realizada uma segunda pesquisa para avaliar as aulas de educação física. O resultado foi apresentado na tabela a seguir.
Então, avaliação ruim, regular, boa e ótima. Qual é o gráfico adequado para representar cada uma das pesquisas? Então, vamos lá. Compreendo o que é pedido na atividade. Então, ele pede para a gente indicar qual é o gráfico mais adequado para representar cada uma das pesquisas, ok? B. Quantos alunos foram entrevistados nas duas pesquisas? Então, ó, cuidado, tá? O total de aluno nas duas pesquisas foi de 200, é o que nós temos aqui, tá? De informação no enunciado, beleza? Então, não vai achar que é 389. Isso aqui tem mais porque eles poderiam responder mais de uma modalidade, tá bom? B. Quantos alunos foram entrevistados nas duas pesquisas? A gente respondeu, então é na próxima página 73 a C. Na primeira pesquisa, houve alunos que escolheram mais de uma modalidade esportiva? Sim, tá? Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Tem mais, né? No caso, respostas do que alunos, tá? Então, eles puderam escolher mais de uma modalidade. Então, por exemplo, eu poderia escolher, eu quero que tenha basquete e tênis de mesa, tá? Outro aluno poderia falar, eu quero que tenha futsal, vôlei e handball, e assim por diante. Agora na A, leia e responda. Quando queremos fazer uma comparação entre os dados coletados em uma pesquisa, o gráfico mais adequado é o de colunas. Por exemplo, em uma pesquisa com 140 crianças sobre a sobremesa de que mais gostam, várias escolheram mais de uma opção. No gráfico de colunas é possível comparar quantas preferem uma sobremesa à outra, mas não se pode comparar em relação ao todo, pois o total de votos é maior que o total de crianças entrevistadas. Então, com relação à pesquisa sobre modalidade esportiva, é possível comparar a quantidade de votos de cada modalidade com a quantidade total de alunos que participaram da pesquisa? Então, verifiquem, gente, novamente, ó, que não é possível essa comparação e o porquê. Porque o total de votos é maior que o total de alunos, tá certo? Na B, quando queremos analisar os dados e precisamos ter uma noção de uma parte em relação ao todo, o gráfico mais adequado é de setores. Por exemplo, em uma pesquisa com 140 crianças sobre as sobremesas que comeram na última semana, cada uma escolheu somente uma opção, e o gráfico de setores mostra as opções mais votadas em relação ao total de crianças entrevistadas. Com relação à avaliação das aulas de educação física, é possível comparar a quantidade de votos de cada opção da avaliação com a quantidade total de alunos que participaram da pesquisa? Então, ó, nesse caso, é possível essa comparação, né? Já que a quantidade total de votos é igual à quantidade total de alunos que participaram da pesquisa, tá? Muito bem. Então, veja bem, na C, agora a gente vai, né, ter a conclusão final. O gráfico adequado para representar a primeira pesquisa, né, vai ser o gráfico de colunas, tá? E o gráfico adequado para representar a segunda pesquisa é o de setores, tá bom? Muito bem. Então, finalizamos aí, né, as atividades da lição 8, tá certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato e bons estudos para vocês.